Olá, Picunas! Olá, você que acompanha o programa Cidadão. A gente tem acompanhado aí na mídia o pessoal no manifesto contra a corrupção pedindo o impeachment da presidente. Nós estamos aqui agora, vou conversar com o professor José Henrique, que é advogado e especialista em direito público, para ele explicar para nós a questão do impeachment. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, professor, é sobre o que é o impeachment. Bom, basicamente, então, o processo de impeachment é um julgamento político e também embasado juridicamente, que vai avaliar o cometimento de crimes de responsabilidade pelo presidente da República ou por outros entes, né? O processo de impeachment está previsto na Constituição e também numa lei específica, que é a Lei 1079 de 1950, que elenca o rol de quais seriam os crimes que poderiam ensejar o impeachment. Na questão do momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, que é o impeachment que estão pedindo contra a nossa atual presidente, que é a Dilma. Você pode me falar um pouquinho sobre se cabe, como que é e quais são os meios para que se chegue ao processo de impeachment? Bom, os meios para se chegar no processo de impeachment, qualquer cidadão, né, pode fazer uma denúncia ao presidente da Câmara com uma petição inicial com documentos ou pedindo a possibilidade de provisão desses documentos, e aí vai haver um julgamento pela Câmara se há a possibilidade, a admissibilidade de um processo de impeachment a partir das provas já existentes ou a produzir, né? Mas precisam haver dados contundentes em relação a um dos crimes previstos na lei específica, né? No momento, a tese última que favoreceria a possibilidade do impeachment seria o depoimento do senador Delcídio, né? Que tentaria ligar uma possível indicação de um ministro ao STJ pela presidente pela troca de absolvição de presos por corrupção. Só que esse depoimento ainda está sendo apurado, inclusive a delação premiada do senador precisa ser homologada pelo STF. Então, a tese atual seria essa. Não me parece, portanto, possível no momento, ou melhor, não me parece que ela seja suficiente para embasar a admissibilidade de um processo de impeachment, né? Se ele fosse admitido pela Câmara por 2/3 dos deputados, ele iria então a julgamento e a instrução processual de fato pelo Senado Federal. Que poderia então ou condenar ou absolver a presidente. Exatamente. Então, se a presidente fosse absolvida, né, ou se ela fosse condenada, aí então ensejaria 2 efeitos, quais sejam a perda do cargo e a impossibilidade do exercício de funções públicas por 8 anos. A questão da delação premiada, que foi comentado, só pelas outras teses que foram apresentadas, não tem embasamento suficiente. Então, ou seja, por enquanto, nós não temos nada. Eu penso que formalmente, a ponto de embasar o afastamento ou a instauração de um processo para o afastamento de um presidente da República, não, né? Porque nós temos aí alguns indícios, mas essas teses, digamos, não foram comprovadas com indícios suficientes para a instauração do processo, né? Houve uma época em que o debate era sobre as contas do PT em relação à campanha, mas essas contas foram aprovadas pelo TCE. Uma das outras teses era em relação às pedaladas fiscais, né? Ou em relação ao orçamento feito até 2014. Mas, por exemplo, em relação ao orçamento, se trata de um novo mandato, né? Então, 2014, no meu entendimento, estaria fora da pauta, né? Em relação às pedaladas fiscais, não houve a comprovação de um efetivo prejuízo, mas sim de uma maquiagem fiscal, né? Ou orçamentária. E ainda, em relação à possibilidade de envolvimento da presidenta em corrupção, né? Não houve uma comprovação de envolvimento direto dela. E, segundo a nossa lei atual, precisaria haver um crime doloso, ou seja, cometido por ela, e não apenas uma omissão na fiscalização disso. Eles também falam a questão do caso da Petrobras, né? Que a Dilma deveria ter punido, enfim, todos os envolvidos no caso. Mas então, como você esclareceu aqui, não cabe uma culpa indireta ou uma atitude culposa, e sim com intenção que seria com dolo, né? Dolosa. Exatamente. Então, nesse caso, precisaria se comprovar que a presidente se envolveu em corrupção, né? Isso para que se pudesse subsumir fatos a um dos tipos de crime previstos na Lei 1079 de 50, né?
Muito obrigada, professor, pelas suas informações e esclarecimentos. Então é isso aí, Guilherme. A gente está trazendo algumas informações e esclarecimentos a respeito do impeachment, para que o pessoal entenda qual que é o processo, quais são os embasamentos legais para que isso aconteça e se informe, né, esteja ligado para poder estar acompanhando tudo o que tem acontecido agora na política do nosso Brasil. Nana Costa, para o Cidadão.